Você sabia que falhas de impermeabilização em reservatórios podem causar infiltrações, contaminação da água e até o comprometimento da estrutura? Justamente por isso, nós vamos gravar este vídeo de hoje, que é para você que quer saber mais sobre reservatórios, impermeabilização de reservatórios, critérios técnicos e critérios na prática também. Por isso que eu chamei aqui meu amigo, parceiro, engenheiro Reinaldo, que já vai se apresentar para você, que tem experiência em mão de obra e impermeabilização de reservatório, que nós vamos te mostrar na prática aqui o que eu falar de técnica. Primeiramente, obrigado, Reinaldo, por participar e aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Bom, como o Igor falou, sou Reinaldo Júnior, engenheiro civil, tenho uma empresa chamada Azevedo Júnior Engenharia. Nós estamos no mercado há mais ou menos 8 anos, fazendo os trabalhos residencial, predial e comercial. Esse daqui é o edifício Segovia, né, onde a gente começou a fazer a impermeabilização e restauração da caixa d'água daqui de cima. A gente fechou o registro, deixou a caixa esvaziar para trabalhar com uma caixa, porque as duas são interligadas, justamente por condomínio não ficar sem água. Então fechamos uma caixa, deixa esvaziar, tira a água com a bomba sapo para fazer todo o trabalho, para depois a gente fazer a outra caixa d'água, né, Igor? Esse é o procedimento correto. E no decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês qual o procedimento correto para a gente fazer esse tratamento. O Igor vai falar, explicar melhor, tá bom? Maravilha. Então, como nós dissemos, se você quiser saber mais sobre impermeabilização de reservatórios, fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai ter mais nenhuma dúvida sobre o assunto. E mesmo se tiver, deixe seu comentário também que nós vamos te responder. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro aqui na RV Engenharia Civil. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixa o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo te ajuda e faz sentido para você. E vamos lá falar sobre impermeabilização de reservatório aqui no litoral de São Paulo, em São Vicente. Como eu disse no início do vídeo, a falha de impermeabilização ou até mesmo a falta dela pode causar diversos problemas em reservatórios e nas áreas afetadas. Por exemplo, nós podemos ter infiltração de água, vazamento proveniente do vazamento de água. Por que isso? Porque nós sabemos, por exemplo, esse aqui é um reservatório em concreto armado. O concreto armado, ele apresenta porosidade. O concreto armado, ele é poroso. Então, a água, ela percola através desses poros do concreto. O concreto, por mais que a gente pense que não passa água, se a gente jogar água em cima não vai passar para baixo. Não, passa sim, por conta da sua porosidade. Então é por isso que nós temos que impermeabilizar, que nada mais é do que impedir a passagem de fluidos, né, líquidos ou gases para áreas adjacentes. Então, além de infiltrações, vazamentos, nós temos aí outros problemas, como fissuras, corrosão de armaduras provenientes dessa água, nós temos eflorescências também no reservatório, dentre outros problemas. Você já viu muito problema como este, Reinaldo, em reservatórios? Olha, é comum. Já fiz bastante trabalho de caixa d'água, mas um dos problemas mais comuns é a corrosão da armadura, né, por esses problemas que você falou, e fissuras, tanto na parede da caixa quanto no fundo. Geralmente, quando é uma caixa d'água superior que tem um apartamento embaixo e tem fissura no fundo da caixa d'água, acaba essa água passando, estourando o teto do vizinho, tendo problemas futuros, né? E na parede da caixa d'água, assim como essa daqui teve esse problema, acaba que nem depois você pode até filmar aqui do lado, você vai ver que as pastilhas estão soltando na lateral da caixa d'água. Por quê? Porque tem fissuras na lateral da caixa, que essa água transpassa para a parede e acaba desplacando o revestimento. Então esse também é um dos motivos. Essa caixa aqui a gente teve esse problema, né, das fissuras nas laterais e também na tampa. A gente vai dar continuidade no trabalho. Vou deixar você terminar essa explicação para depois a gente falar da outra caixa que a gente iniciou. Maravilha. Nós também, como nós da RV Engenharia trabalhamos com patologia, laudo de patologia das construções, nós vemos muito problemas em reservatórios também. Trincas, eflorescência, corrosão principalmente em teto de reservatório, que nós vamos já explicar o porquê tem muita corrosão em teto de reservatório. E é muito comum o prédio, os moradores ficarem preocupados. Eu faço uma pergunta para você que mora em condomínio, você já subiu no reservatório superior do seu prédio para ver o estado de conservação dele? Você que é síndico, zelador, já subiram lá para ver? Muita gente, infelizmente, não sobe para ver. E aí a gente vê cada vez mais problemas acontecendo, inclusive por contaminação da água, né, Reinaldo? Sim, sim. A contaminação da água também é um dos fatores que preocupa bastante, porque com as fissuras, a corrosão, isso contamina a água. O que acontece? Causa náuseas, vômito, diarreia, uma série de problemas que a pessoa não sabe de onde está vindo, de onde acha, é uma virose, mas pode muitas vezes vir da caixa d'água, da água contaminada, né? Antes de nós falarmos sobre a impermeabilização deste reservatório propriamente dito, eu vou falar um pouco da impermeabilização de reservatórios do zero, do início, ou seja, na construção de um reservatório. No início de um
reservatório de água potável. Antes de mais nada, antes de verificar os primeiros passos, é de suma importância, a norma de impermeabilização fala de execução de impermeabilização, norma 9574, fala que, muita gente não se atenta a isso, o teste de carga. O teste de carga, ou seja, encher a caixa d'água, ela deve ser feita antes da impermeabilização. Ou seja, você está com o seu reservatório pronto, você enche a caixa d'água de água para fazer o teste de carga, para ver se não tem nenhuma falha estrutural. E depois da impermeabilização, enche novamente para fazer o teste de estanqueidade que nós vamos falar daqui a pouco. Primeiramente, é importante ressaltar que o substrato, ou seja, a superfície que vai ser impermeabilizada, esteja limpa, íntegra, sem poeira, sem sujidade, sem óleo, sem graxas. É muito importante que a argamassa, se houver argamassa de regularização naquele substrato, esteja curada há pelo menos 7 dias para a gente poder executar a impermeabilização desse reservatório. Caso seja feito chapisco para promover a aderência da argamassa de regularização por cima, o famoso reboco, esse chapisco ele deve ser feito com traço 1:2, na proporção cimento e areia, e de preferência aditivado com adesivo acrílico. Eu vou citar um exemplo aqui, um exemplo de adesivo, que é o Bianco, que muita gente conhece o Bianco, mas, entretanto, o Bianco ele é de base PVA. Nós temos os materiais PVA e os materiais acrílicos. O material de PVA, ele é feito para áreas internas e secas. O Bianco, ele é ótimo, mas para área interna e seca. Quando se trata de impermeabilização, em que nós estamos falando de áreas úmidas, áreas molhadas e até áreas externas, nós não podemos utilizar o Bianco porque ele é de base PVA. Nós temos que utilizar adesivos de base acrílica. Tem alguns no mercado. Eu posso deixar aqui na descrição alguns exemplos para você de adesivo de base acrílica, de produtos que são parecidos com o Bianco, só que de base acrílica. Feito isso, nós aguardamos pelo menos 3 dias de cura do chapisco e viemos com a camada de regularização reboco. Essa camada de regularização, ela também pode ser aditivada com aditivo hidrófugo, aditivo impermeabilizante. Esse aditivo impermeabilizante, na camada de regularização, deve conter ali pelo menos 30 milímetros de espessura, ou seja, 3 centímetros o reboco, feito em 2 vezes de 15, ou seja, você faz 15 primeiro de reboco, a camada de regularização, depois vem com os outros 15, de preferência no mesmo dia. Caso, porventura, seja em outro dia essa outra camada de 15, você tem que fazer isso proveniente depois de um chapisco, ou seja, chapisco, 15 centímetros, chapisco, 15 centímetros de novo. Essa camada de regularização ela não deve ter descontinuidade. Se porventura houver descontinuidade, fazer depois de um outro dia o mesmo pano, essa junta de descontinuidade ela deve ser chanfrada e chapiscada também. Falamos agora, então, sobre as primeiras etapas da impermeabilização de reservatório, a preparação do substrato de reservatórios novos. Agora, nós vamos falar um pouquinho, antes de eu falar sobre materiais, quais são os materiais para aplicação e como deve ser aplicado, nós vamos falar um pouco mais sobre este caso aqui, que é uma impermeabilização de um reservatório já executado, né? Ou seja, uma nova impermeabilização que o Reinaldo fez. Vou mostrar aqui para vocês. Essa caixa aqui foi a caixa que a gente iniciou. Tá? Fizemos o primeiro procedimento, que foi de fechar o registro, esvaziar a caixa e aí tirar o restante da água com uma bomba sapo, deixar essa caixa secar, que é importante, tá? Ela não estar úmida, para a gente poder fazer a impermeabilização com argamassa polimérica flexível e fazer o tratamento da ferragem exposta no teto da caixa. Tá? Com um produto convertedor de ferrugem próprio para armadura em concreto. E aí, após isso, a gente vai fazer um teste de estanqueidade para depois a gente fazer a lavagem da caixa, o que a gente garante a potabilidade. A gente entrega um certificado de lavagem e da potabilidade da caixa d'água, que é o importante para você ver que não vai ter contaminação nessa água. É esse o passo, para depois a gente passar para a próxima caixa. E é importante ressaltar, não só a parte de dentro da caixa d'água, mas a parte de cima da caixa d'água, é importante estar também totalmente impermeabilizada, o que é outro procedimento, que o Igor pode fazer um outro vídeo sobre isso, explicando, porque aí aqui já é um outro tipo de material, já é uma manta alumínio colada com prime. Tem todo um outro procedimento para isso, mas é importante saber que a parte de cima da caixa d'água, ela também tem que ser impermeabilizada para não ter infiltração e contaminação na água. Como você falou, nós vamos lá numa outra obra sua fazer
um vídeo sobre impermeabilização de laje exposta, onde nós vamos Isso. abordar sobre os materiais a serem utilizados aqui. Não são todos. Por exemplo, não pode ser o mesmo produto utilizado no reservatório utilizar aqui. Tem que ser um produto específico para a laje exposta. O Reinaldo comentou há pouco sobre a utilização de argamassa polimérica flexível na impermeabilização desse reservatório superior. É um dos materiais realmente mais utilizados na impermeabilização de reservatório. Vamos falar sobre a impermeabilização do reservatório inferior. Vamos supor que a gente estivesse lá embaixo e esse reservatório estivesse enterrado. Reservatórios enterrados, ele merece atenção especial por conta que no reservatório enterrado, por conta da água presente no solo, nós temos a água que vem por trás do sistema impermeabilizante, tendendo a empurrar o sistema impermeabilizante. Essa pressão e umidade nós chamamos de pressão negativa, umidade negativa. E se tratando de pressão negativa, nós temos que aplicar um produto rígido de impermeabilização. Na verdade, o mais ideal seria impermeabilizar pelo lado positivo, ou seja, pelo lado de fora, para impedir com que essa água entre, mas nós sabemos que nem sempre é possível. Então, dentro do reservatório, seja reservatório, piscina, nós temos que aplicar um produto rígido. Por exemplo, a argamassa polimérica rígida. Por exemplo, o ViaPlus 1000. Você utilizou aqui foi o ViaPlus 7000, certo? Usamos o ViaPlus 7000 aqui. No reservatório superior, tudo bem utilizar o ViaPlus 7000, que nós vamos comentar, mas embaixo, reservatório inferior, nós temos que utilizar o produto rígido, por exemplo, o ViaPlus 1000, que é uma argamassa polimérica rígida. Tem outras argamassas poliméricas rígidas, eu posso comentar aqui o Vedatop. Eu tenho um produto que eu gosto bastante, não estou recebendo para isso, mas gosto bastante do MC Proof 100, da MC Bauchemy. Tem o Cicatop, produtos, argamassas poliméricas. Feito ali o produto rígido, nós viemos ali, respeitando as demãos, quantidade de demãos do fabricante, tempo de cura, nós viemos com o produto flexível. No flexível, após a primeira demão, a gente aplica a tela estruturante. Isso é muito importante, certo? A argamassa polimérica aqui, você aplicou 7000, cantos, quinas, fez com tela estruturante, correto? Isso, tela estruturante nas quinas, em todas as arestas da caixa, como manda a norma. Muito comum que utilizem por aí fora a tela estruturante do tipo tela de poliéster, constituído da argamassa polimérica e do cimento elástico. Temos que ter um material álcali resistente, ou seja, uma tela de poliéster só que resinada de PVC, ou então uma tela de fibra de vidro. Outro material muito comum, utilizado na impermeabilização de reservatórios, é o cimento elástico. O cimento elástico, inclusive, a gente usa bastante da Dry Leves, né? Sim, sim. Costumo usar bastante, né? Nesse trabalho a gente usou o ViaPlus 7000, mas eu uso bastante o cimento elástico da Dry Leves. É muito bom. E, inclusive, você não utiliza só para reservatório, né? O cimento elástico. Não utilizo só para reservatório. Eu também utilizo em laje exposta também. A gente costuma usar ele. É um produto bem forte, bom, específico para isso também, né? Maravilha. Resumidamente, argamassa polimérica em reservatório superior, argamassa polimérica flexível, com fibras, utilização de tela estruturante em cantos e quinas, e em reservatório inferior, sujeito à umidade negativa e positiva, argamassa polimérica rígida e flexível, respeitando as demãos. A rígida vai variar ali entre 4 a 6 demãos, e a flexível também vai ser uma grande quantidade ali de demãos também, para garantir flexibilidade. Porque a gente sabe que o cimento em si, ele não é flexível. Nós temos, inclusive, que aplicar uma grande quantidade ali de consumo por metro quadrado. A norma não fala mais em demãos, e sim em consumo por metro quadrado, quantos quilos você tem que aplicar em 1 metro quadrado para garantir ali uma certa espessura e garantir a flexibilidade do produto. Um outro material utilizado também na impermeabilização de reservatórios é a membrana PU, membrana de poliuretano. Mesmo que ainda não seja tão utilizada, também é um produto específico para impermeabilização de reservatórios. Existe um produto que é possível impermeabilizar reservatórios, mas não é recomendado, que é a manta asfáltica, por conta de ser ali um ambiente confinado, trabalhadores trabalhando ali com gás tóxico, com fogo, temperaturas altas, não é recomendado. Você trabalha com manta asfáltica, sabe muito bem disso, né? Sim, nós fazemos também impermeabilização com manta asfáltica, manta alumínio. A diferença de uma para outra, a manta asfáltica, você trabalha com ela também num lugar aberto, em intempéries, porém você tem que ter uma proteção mecânica. Já a manta alumínio, como essa daqui, ela pode ficar exposta, mas trabalhamos com os dois tipos de manta também. Um outro produto também utilizado na impermeabilização de reservatório, mas também não muito comum, é o Neutrol, que é a pintura asfáltica da Vedacity. Mas, apesar de estar no catálogo da Vedacity, que serve para impermeabilização de reservatórios, não é muito comum.
Falando agora de alguns pontos importantes, algumas observações importantes na impermeabilização de reservatórios, nós vamos comentar agora sobre a impermeabilização da tampa, do teto do reservatório. Muitas pessoas acabam aplicando o mesmo produto do reservatório, que, por exemplo, a argamassa polimérica flexível na tampa do reservatório. Entretanto, é importante ressaltar que a argamassa polimérica não resiste ao vapor de água. Ela resiste sim ali à água, à pressão da água, mas ao vapor proveniente ali da evaporação da água não resiste. Ou seja, a água, o vapor da água acaba passando por esse produto, atingindo o teto do reservatório, atacando as armaduras. Foi o caso desse reservatório aqui, não foi, Reinaldo? Exatamente. Esse reservatório a gente encontrou problema de corrosão na tampa, né, com ferragens expostas. Como o Igor falou, muita gente acha que você pode acabar usando a argamassa polimérica na parte da tampa, mas não pode por causa da evaporação da água, né, que não é um produto específico para isso. Tem um produto próprio para usar na tampa quando tem corrosão. Beleza, Igor, mas que produto eu utilizo então na tampa do reservatório, já que a argamassa polimérica não pode? Bem, se a armadura estiver oxidada, você deve fazer o procedimento exclusivo para tratamento de corrosão de armaduras. Se você não sabe como fazer da forma certa, não utilize Zarcão, Ferrox, nada do tipo. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre como fazer o tratamento de armaduras e não utilizar esses produtos. Eu vou deixar o vídeo aqui no card e também na descrição desse vídeo. Vai lá depois que você assistir esse, que você vai aprender como fazer o tratamento de corrosão. O produto para aplicar em tampa de reservatório mais apropriado é a membrana epoxídica. Um exemplo aqui que eu costumo usar bastante é o Viapox Coat da Viapol. Um produto muito bom, muito bacana, apropriado para esse tipo de trabalho. Finalizada a impermeabilização do reservatório e respeitado o tempo de cura recomendado pelo fabricante, é muito importante que se faça o teste de estanqueidade. Então você deve encher o reservatório de água e deixar ali o reservatório cheio por pelo menos 72 horas. E aí você vem e faz a análise ali para ver se não tem nenhum tipo de infiltração, igual nesse tipo de reservatório aqui que você fez, certo? Porque Sim. tem apartamento embaixo, né? Exato, a gente vai fazer agora o teste de estanqueidade, né? A gente já fez a impermeabilização e aí o próximo passo agora é o teste de estanqueidade, deixar a caixa cheia ali no prazo de 72 horas, como você falou, e verificar se não tem nenhuma infiltração. E o último procedimento, não menos importante, é sobre a análise da potabilidade da água após a impermeabilização. A análise da potabilidade, ela deve ser feita porque existem muitos produtos aí que eles alteram a potabilidade da água. Então esses produtos que nós comentamos, argamassa polimérica, cimento elástico, membrana de poliuretano, eles não alteram a potabilidade da água. Claro que tem que verificar as recomendações do fabricante, né? Eu tô falando aqui de forma geral. Alguns produtos não podem ser realizados em reservatórios porque justamente eles alteram a potabilidade da água. Por exemplo, é o caso da membrana de polímero acrílico sem cimento. É um ótimo produto, é um excelente material para outras áreas, para reservatórios não. Então a gente faz a análise da potabilidade da água de acordo com a NBR 12.170 para ver se os parâmetros dos elementos químicos lá de pH estão dentro do que a norma estabelece. Reinaldo, então é isso, né? Creio que falamos sobre os principais pontos aí. Claro que Sim. Tem muitos pontos ainda a serem abordados, é um tema bastante complexo, amplo, né? Mas creio que para o tempo, para o objetivo do vídeo, nós falamos aqui os pontos principais e eu quero convidá-los a conhecer o seu trabalho de impermeabilização de reservatórios. Sim, todo mundo que precisar de qualquer tipo de trabalho, obra residencial, predial ou comercial, em específico do que a gente está falando aqui de caixa d'água também, atendemos todo o litoral e também a Grande São Paulo. O Igor vai deixar o contato da RV Engenharia lá, quem precisar só entrar em contato, que o Igor vai passar sobre o nosso trabalho, vai explicar direitinho e a gente vai até vocês fazer o trabalho. Então já sabe, se você precisa de mão de obra, está precisando de mão de obra qualificada, entre em contato com a gente, que a gente faz a ponte entre o Reinaldo, é um parceiro que nós confiamos muito. Mas se você também é arquiteto, engenheiro, está precisando de ajuda nesse tipo de serviço, entre em contato conosco também, que nós temos serviço de consultoria. É só vocês preencherem o formulário de consultoria aqui embaixo e nós vamos te ajudar. Se você precisa, de repente você é fora da Grande São Paulo e do litoral de São Paulo e precisa de especificação técnica, o que eu uso para impermeabilizar meu sistema, minha laje, meu reservatório, minha piscina, entre em contato conosco também que nós podemos te auxiliar nesse serviço. Então é isso, obrigado, Reinaldo, É isso aí. por ter aceitado. Obrigado. Convite por esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e sobre o tema impermeabilização de reservatórios. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante pra gente. Deixar o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo fez sentido pra você e te ajudou de alguma forma. E não se esqueça de deixar seu comentário, sua dúvida, que nós vamos te responder o mais breve possível. Muito obrigado por nos acompanhar e até breve. Fique com essa paisagem de São Vicente.